Mora na Estado Holanda, sou negra pediatra e atuo em Recife, Pernambuco. E dou as boas-vindas ao módulo de transtornos do desenvolvimento intelectual, ou TDI. O termo que você pode usar no plural ou no singular, conhecendo que existem eita. Um termo que você pode usar no termo que você pode usar no singular ou no plural, entender que existem especificadores. O termo que você pode usar no singular ou no plural, entendendo que existem especificadores de gravidade. O transtorno do desenvolvimento intelectual é um transtorno crônico do período de desenvolvimento que inclui déficits, dificuldades, deficiências na função intelectual e adaptativa nos domínios conceitual, social e prático. É importante que conheçamos que cada um desses somos buscam para poder dar um diagnóstico preciso ao nosso paciente. E os três critérios a seguir devem ser preenchidos. Aqui eu vou me ater à literatura da lei e depois podemos tirar nossas dúvidas aqui mesmo na plataforma, pelo e-mail ou nas redes sociais, em casos específicos do seu paciente. O primeiro critério A, é que devem existir déficits em funções intelectuais como raciocínio, solução de problemas, planejamento e estratégia, pensamento abstrato, juízo, aprendizagem acadêmica e aprendizagem pela experiência, afirmados tanto por avaliação clínica como por testes de inteligência padronizados e individualizados ou avaliações neuropsicológicas. O critério B, ele exige que existam déficits em funções adaptativas e habilidades de adaptação que resultam no fracasso para atingir padrões de desenvolvimento socioculturais em relação à independência pessoal e responsabilidade social. Se a for pontuada, os déficits de adaptação limitam o funcionamento em uma ou mais atividades diárias, como comunicação, participação post-ground e vida independente em outros ambientes, como em casa, na escola, no local de trabalho e na comunidade. Esses são os dois primeiros e principais critérios para que você possa fazer o diagnóstico. Esses critérios eu montei para exemplificar e para que você tenha não somente uma abordagem visual os principais critérios. Como eu falei, devem existir déficits, dificuldades, deficiências em funções intelectuais, esse critério A, como raciocínio, solução de problemas, planejamento, estratégia, pensamento abstrato, juízo de valor, aprendizagem tanto escolar, acadêmica, formal, como aprendizagem empírica, por experiências do dia a dia, deficiência de compreensão prática, etc. Sendo críticos, deficiências em compreensão verbal, memória e trabalho, raciocínio perceptível, raciocínio quantitativo, pensamento abstrato e eficiência cognitiva. Associados às dificuldades de funções adaptativas, com exceção ao critério B, podem incomodar dificuldades no conceitual e o social e o prático. Não precisa haver dificuldades nos três âmbitos, nessas três esferas que eu coloquei aí. Então, no âmbito conceitual, quando eu falo no âmbito conceitual, em que eu estou tocando? Memória, linguagem, leitura, escrita, raciocínio matemático, raciocínio abstrato, conhecimento prático, conhecimento empírico, solução de problemas, estratégias para a solução desses problemas,
julgamento de novas situações, etc. Quando eu falo em funções adaptativas no âmbito social, eu estou abordando percepção e pensamento dos sentimentos do outro, a empatia, comunicação interpessoal, amizade, julgamento social, credulidade, avaliação do outro. Quando eu falo em funções adaptativas no âmbito prático, estou falando em aprendizagem, autogestão, em diferentes cenários, né? Cuidados pessoais, higiene, responsabilidades profissionais, finanças, comportamento, etc. Claro que tudo isso é influenciado por muitos outros fatores, como a capacidade intelectual, motivação, socialização, personalidade, vocação, cultura, outras condições médicas e outras comorbidades vitais. Além dos dois critérios, critério A e critério B, ele tem o critério C, onde eu devo identificar que o início desses déficits, dessas dificuldades, dessas deficiências intelectuais e adaptativas ocorreram durante o período de desenvolvimento. DSM-5 adota esse período, o desenvolvimento à infância e à adolescência. Uma breve nota histórica que eu extraí do livro Outra Sintonia ao História do Autismo, do John Doran e da Karen Zucker. Quando falaram assim, idiota, imbecil e retardável, era empregada em 1902 para designar pessoas que se operavam por unidades de tal de, respectivamente, menos de 3 anos, de 3 a 12 anos e de 7 a 10 anos. Durante a primeira década do século XX, o dicionário da deficiência também incluía cretino, ignoramos, maníaco, lunário, metical, derilóide, bom, delirante, alienado, esquivoide, espástico, deliramental e psicólogo. Presentes em palestras e ensinos acadêmicos, esses termos, quando usados pelos médicos, não pretendiam, senão, ser unicamente descritivos e específicos. Inevitavelmente, porém, cada uma dessas palavras era cooptada pelo público e empregada fora do contexto clínico quando de zombar, ofender e estigmatizar. As alterações de significado obrigaram a primeira organização profissional americana para deficiência cerebral a passar por 5 mudanças de nome na história. Veja só. Essa organização, fundada em 1876, a Associação de Agentes Médicos e Instituições Americanas para Pessoas Idiotas ou Débeis Mentais, passou a ser, em 1903, a Associação Americana para o Estudo dos Débeis Mentais. Em 1933, foi renomeada a Associação Americana para a Deficiência Mental. Em 1987, tornou-se a Associação Americana para Retardamento Mental e, em 2006, a Associação Americana para Deficiências Intelectuais e de Desenvolvimento. A ONP retardado, droga em termos mais neutros de vocabulário da deficiência, era um número pretensioso de atrasado, passou a ser a raiz de vários distúrbios da cultura em geral. Isso aí quer dizer que são outros gênios médicos, né? Então, não se preocupe tanto na dificuldade de usar transtorno no desenvolvimento intelectual quando queremos mencionar deficiência intelectual, ou anteriormente chamada deficiência mental, ou anteriormente chamada retardo mental. O termo diagnóstico de deficiência intelectual equivale ao diagnóstico na atual CID-11 de transtornos do desenvolvimento intelectual. É dessa forma que o DSM coloca. Embora o termo deficiência intelectual seja utilizado em todo este manual, DSM-5, ambos os termos são empregados no título para esclarecer as relações com o sistema de classificação. Porque o DSM-5 utiliza no título dessa seção deficiências intelectuais e refere como protótipo
do capítulo do transtorno do desenvolvimento intelectual. Além disso, a Lei Federal dos Estados Unidos, onde é publicado o DSM-5, o Público número 111/256, conhecido também como Moses Law, substitui o termo retardado mental por deficiência mental. E os periódicos atuais de pesquisa usam deficiência intelectual. Assim, deficiência intelectual tem uso comum por médicos nos periódicos, nos artigos científicos, educadores e outros. E também nos legisladores, além de pelo corpo lei em grupos de defesa do direito. Essa American Association of Intellectual and Developmental Disabilities também usa o termo deficiência intelectual. No mesmo sentido, tendo empregado em DSM-5. A classificação da associação é mais multidimensional do que categórica, baseada nesse estudo da incapacidade. E devemos nos ater mais diferenciar especificadores, como está sendo feito no DSM-5. A associação salienta um perfil de acordo com base na gravidade dos sinais e sintomas. Quando o DSM-5 direciona a um perfil cognitivo amplo, a classificação. Então, quando falamos de deficiência intelectual, podemos classificar como leve, moderada, grave ou profunda, seria um DSM a partir de um perfil adaptativo e cognitivo amplo. Enquanto a instituição mencionada nesse slide, ela depende com base na gravidade. E aí, esse cenário também, e quanto ao teste que pode ser útil para classificações, não é sobre isso que se trata no DSM. Ele não aborda classificações de acordo com a pontuação em teste de TI. Como eu falei, aborda a classificação a partir de um perfil adaptativo e cognitivo amplo. Então, você que ainda não pensa no DSM, conselho teu, na versão via book, indo com a versão física, e observar que há alguns quadros de classificação do transtorno de desenvolvimento intelectual, como eu mencionei, em leve, moderado, grave ou profundo. E esses níveis de gravidade são definidos com bases, como eu falei, no funcionamento adaptativo e não em histórias de QI. É o funcionamento adaptativo que determina o nível de apoio necessário. As medidas de QI são menos válidas na extremidade mais superior da variação desse coeficiente. São medidas de QI que apontariam para um transtorno de desenvolvimento intelectual grave ou profundo, são menos válidas e devemos ater-se ao perfil adaptativo amplo. Então, falando de características diagnósticas e ignorância, devemos preencher os 3 critérios para o diagnóstico. Abandone o critério A, os déficits em capacidades mentais gerais, prejuízos em função adaptativa diária, em comparação com a idade do paciente, gênero e aspectos socioculturais, que é o critério B, e que deve ser no início do período do desenvolvimento, tipo o DSM-5, infância e adolescência. O diagnóstico da deficiência intelectual baseia-se tanto na avaliação clínica ou avaliação do médico, do profissional de saúde, quanto em testes padronizados nas funções adaptativa e intelectual, cognitiva ou mental. O funcionamento intelectual é mensurável com testes de inteligência individuais, com análise psicométrica, abrangente, culturalmente adequados e validados e adequados do ponto de vista psicométrico. Rememorando novamente necessidades de deficiência, déficit ou dificuldades em funções intelectuais. Quando falo com funções intelectuais, você pode aí ampliar quadro e ver quais são as funções intelectuais
mais frequentes a serem avaliadas, a protocolos clínicos e em funções adaptativas no âmbito conceitual, social e prático. Entender que os scores de QI são aproximações de funcionamento conceitual, mas podem ser insuficientes para a avaliação do raciocínio em situações da vida real e o domínio de tarefas práticas. O que eu quero dizer? Muitas vezes, o score de QI pode indicar uma dificuldade, um nível de deficiência intelectual leve, mas a pessoa pode ter tantas outras dificuldades, outras formas adaptativas, que funcionalmente ela seria uma pessoa com deficiência intelectual moderada ou grave. E o contrário, ocasionalmente esse sonho de que pode indicar ela está na faixa mais grave da deficiência intelectual, mas ter funções adaptativas muito melhores que a do exemplo anterior. E aí ela funcionar como uma pessoa com deficiência intelectual moderada ou mais leve. Como eu já falei, perfis cognitivos individuais baseados em avaliações neuropsicológicas são mais úteis do que apenas o score de QI. Essa é a utilização apenas de score de QI para a classificação do transtorno do desenvolvimento intelectual. Os perfis globais cognitivos individuais são mais úteis ao planejamento acadêmico, profissional e adaptação social dessa pessoa. E não adianta ter só aquele número ou o perfil adaptativo individual do paciente. Existe necessidade do treinamento e habilidade clínica, tirocínio, julgamento clínico para a interpretação dos resultados desses testes e a avaliação do desempenho intelectual. Então, para você ver, falando em números e scores de QI, os indivíduos com deficiência intelectual apresentam scores em torno de 2 desvios padrão ou mais para abaixo da média populacional. Uma classificação de uma pessoa com deficiência intelectual depende de avaliação estatística daquela população. E aí foi uma malha de erro medida, em geral, de mais ou menos 5 pontos. Então, este desvio padrão de 15 pontos, mais ou menos, e uma média populacional de 100, onde a pontuação de média população seria tão. Isso significa que o indivíduo com score entre 65 e 75 teria, no meio desse score, teria deficiência intelectual. Isso serve mais abaixo para indicar um funcionamento adaptativo mais básico e uma maior gravidade. Mas, como eu falei, não basta que a gente no score para classificar essa gravidade. Outras características associadas-se como melhora funcionar diagnóstico. É muito comum encontrar em indivíduos com transtornos de desenvolvimento intelectual comportamentos agressivos e disruptivos, ou a própria inabilidade ou dificuldade de comunicação. Também é comum e vemos nos telejornais, nos diários, a situação de credulidade e genuinidade dessas pessoas, cair no famoso plano de rivalidade facilmente, o que envolve uma vitimização da pessoa com deficiência, a casos de envolvimento criminal não intencional, por falsa formação de crime e abuso físico e sexual sofridos por essas pessoas. Acreditar que pessoas com transtorno de desenvolvimento intelectual mais comorbidades é equivalente a um maior risco de suicídio. Elas pensam mais frequentemente em suicídio, deixam de suicídio, têm altas lesões e tem altas taxas de lesões mentais por essa tentativa de suicídio e morrem no suicídio. Então, uma avaliação e aplicação de
esforços e triagem é necessário para assistência e transtorno de desenvolvimento intelectual em pacientes que também têm comorbidades como autismo ou TDAH ou outros transtornos associados ao caso. Quanto à prevalência, o DSM mostra-se que há uma prevalência de 1% de TDI na população em geral. Ocorre em todas as etnias e culturas. Então, tirar esse pensamento, os pensos comuns que orientais, asiáticos, não tem tais tipos de transtorno. Existe sim uma prevalência global de 1%. Há, no entanto, variações a depender da idade. No caso de transtorno de desenvolvimento intelectual grave, a proporção é de 6 em 1.000. E entre os graves há uma razão de 12 homens para cada 10 mulheres. E entre moderados, uma razão de 6 homens para cada 10 mulheres. Quanto à história clínica, desenvolvimento e curso natural dessa condição. Como eu falei, é o transtorno de início na infância e adolescência, a apresentação da periodicidade do início e da gravidade da descrição cerebral. Então, em casos mais graves, são facilmente detectados na infância, casos mais leves e em pessoas com alto potencial adaptativo, a gente só pode conseguir identificar a adolescência. Então, diferenciar que há condições de detectar sinais dos primeiros anos de vida, quando existem dificuldades de deficiências intelectuais, mentais, são motivos globais, mas também essa dificuldade de percepção dos primeiros anos de vida e só depois do início da vida acadêmica, escolar e até escolar mais avançada você identificar uma dificuldade intelectual e de funções adaptativas adiante. Observar que em alguns casos de síndromes genéticas, cromossômicas, existem a condição de transtorno de desenvolvimento intelectual, mas não devemos pressupor antecipadamente para a pessoa, por exemplo, com síndrome viral, já tem transtorno de desenvolvimento intelectual, e muitas vezes erroneamente pressupomos que seja mais grave. Precisa de uma avaliação formal nesse aspecto para poder dizer que sim, tal pessoa com determinada síndrome, ou uma síndrome de Down, tem um transtorno de deficiência intelectual. E se for identificado, você também deve pressupor que um diagnóstico, um síndrome de Down, já é Maria. Você deve também colocar o seu diagnóstico no seu laudo médico, e assim a síndrome de Down, mais transtorno de desenvolvimento intelectual. Ou ainda, uma síndrome de Down, mais transtorno de desenvolvimento intelectual e, possivelmente, um transtorno neurocognitivo. O que é o transtorno neurocognitivo? No caso, por exemplo, como esse da síndrome de Down, o indivíduo pode adquirir um Alzheimer precoce, sinais de Alzheimer precoce e deterioração cognitiva. Então, o indivíduo que já tinha uma deficiência intelectual apresenta uma piora intelectual e isso se trata de transtorno neurocognitivo. Vocês podem ter esses dois diagnósticos relacionados ao potencial cognitivo da paciente. Aí, da situação de alguns casos de transtorno de desenvolvimento intelectual, cursarem ainda por deficiências sensoriais, como deficiência auditiva, ou deficiência visual, e comorbidade como as epilepsias. E veja, duas vezes que temos os transtornos neurocognitivos com prejuízo progressivo da função intelectual, podemos ter melhora. Em alguns casos, melhora significativa da função intelectual, até tornando o diagnóstico de deficiência intelectual não mais apropriado. Eu não tenho medo de dar o diagnóstico e pensando depois que pode ser retirado. Mas eu vou praticar ao avaliar bebês, crianças pequenas, por chegar um diagnóstico de transtorno de deficiência intelectual
até depois de um curso apropriado de intervenção precisa proporcionado. E aí, já solicitaria sem diagnóstico? Não, vocês podem usar o diagnóstico de TDI ou colocar com a traumas global do desenvolvimento. Um diagnóstico também possível e abordável neste capítulo do DSM-5. Em crianças mais velhas, o adulto, o nível de apoio oferecido é capaz de possibilitar completa participação em todas as atividades cotidianas e melhora na função adaptativa. Existe ali, pelo menos, né, uma sociedade que, desde então, queira esse tipo de participação das pessoas com deficiências intelectuais. Claro que quando o manual de diagnóstico foi desenvolvido nos Estados Unidos, tem essa perspectiva da sociedade de adaptações às atividades cotidianas para essas pessoas e uma melhor função adaptativa no cotidiano. Quanto a fatores de risco e prognóstico, então existem fatores de risco genéticos e pré-natais, como síndromes genéticas, cromossômicas, erros inatos do metabolismo, malformações encefálicas de origem genética ou infecciosa, doenças maternas, doenças placentárias, influências ambientais, por medicações, por exemplo, antipsicóticos, antidepressivos, até mesmo antibióticos que a gestante usa e pode ser um fator de risco e piora o prognóstico. Existem também fatores aplicadores perinatais, como alguns eventos e agravos no período peripárcio que levam ao desenvolvimento da encefalopatia neonatal, e fatores de risco pós-natais, como lesão tóxica cênica, lesão cerebral traumática, PCR, infecções, doenças desmielinizantes de origem pós-vacinal, pós-infecciosa, doenças convulsivas, como espasmos infantis ou síndrome de West, privação social grave e de crônica, como pode ocorrer em determinadas instituições, orfanato, né, principalmente em países com baixo nível de desenvolvimento, ou síndromes metabólicas tóxicas, intoxicações por estômago, arsênio, mercúrio em água de poço, ou daquele que atualmente a criança sem contato no seu domicílio. Então, para fazer um banho diagnóstico, o que é que você precisa observar? Qual passo a passo que deve ser feito em se transformando em transtorno do desenvolvimento intelectual? Então, deve ser avaliada a capacidade intelectual e de funcionamento adaptativo, tanto clinicamente na sua entrevista clínica, quanto por meio de um teste psicológico. Tentar identificar se existem etiologias genéticas e não genéticas. Para isso, tem vários além da hiperconsulta com o geneticista ou até encaminhar os primeiros testes genéticos. Deve também avaliar se há condições médicas associadas, o que é bem comum com paralisia cerebral, epilepsia, transtorno do espectro do autismo, e avaliar os transtornos comórbidos. Eu vou falar assim, desde a sua entrevista abordar a história médica pré-natal e perinatal, se a gestação foi planejada, qual o número de filhos anteriores, se o nível gestacional anteriores, condições de avaliação e visita de pré-natal, uso de medicamentos, infecções durante o período gestacional, investigar a história perinatal, condições de parto, vigor da criança ao nascer, condições de saúde da criança ao nascer, nos dias sucessivos, se possível, o genoma familiar. Os genetistas habitualmente recomendam em até 3 gerações, embora seja meio difícil para o Brasil e daqui da minha região também se rememorar condições de saúde de pai,
de avós, de bisavós, bem complicado. Como eu falei, as análises foram genéricas, a partir da solicitação do exame de carilômetro, ou análise sonofônica por microarray, painéis específicos para deficiências intelectuais, pesquisas que são guiadas e usuários do metabolismo, abordar uma triagem metabólica e até a neuroimagem. Quanto ao diagnóstico diferencial, então, o diagnóstico do transtorno de déficit intelectual, transtorno de desenvolvimento intelectual, jamais deve ser pressuposto em razão de uma determinada condição genética ou médica. Observar isso. Então, quando eu falei síndrome de Down, pressupor que há transtorno de desenvolvimento intelectual aí, só porque tem essa cromossomopatia, não basta. Vocês têm que fazer a avaliação formal, com análise do potencial cognitivo, intelectual, mental e do potencial adaptativo desse paciente. Eles são diagnóstico diferencial de transtornos neurocognitivos, onde eu abordei, por exemplo, a situação de Alzheimer precoce em pacientes com síndrome de Down, ou, por exemplo, uma criança que já tem o diagnóstico de TDI e sofre um trauma cranioencefálico, desenvolvimento atravessando uma piora do seu potencial cognitivo, então se trata de um transtorno neurocognitivo. É o diagnóstico diferencial também, transtorno de comunicação, que você desenvolve em capítulo 5 do DSM, transtornos de aprendizagem e o próprio transtorno do espectro do autismo, também colocado como comorbidades. Então, em pacientes com TDI, a comorbidade de 3 a 4 vezes mais frequente do que a população sem diagnóstico de TDI. Então, mais com outros transtornos mentais, epilepsia, paralisia cerebral, a comorbidade se envolve transtornos motores, déficit de planejamento motor, transtorno de comunicação, transtorno de aprendizagem, também é comorbidade e diagnóstico diferencial. E o próprio transtorno do cérebro forte. É comorbidade também o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de humor, transtorno de movimentação estereotipada, transtornos de aprendizagem, transtornos alimentares, transtorno do sono, transtorno de controle do pulso e o próprio transtorno de espectro autismo. No mesmo grupo, no mesmo capítulo do DSM, você vai ter o atraso global do desenvolvimento, mais isolado em diagnósticos de crianças menores de 5 anos. Então, como eu falei, esses diagnósticos, eles só que no nível de gravidade clínica não podem ser avaliados de modo confiável durante essa faixa da infância, que a gente chama primeira infância, e essa categoria é passada quando o indivíduo vai fracassar ou se alcançar os marcos do desenvolvimento esperados em várias áreas da função intelectual, sendo aplicado às pessoas que não são capazes de passar por avaliação sistemática dos processos do seu funcionamento intelectual. Ou seja, é mais difícil essa avaliação em crianças menores de 5 anos. Eu acredito que seja praticamente não utilizado em crianças abaixo de 3 anos. Muitos jovens que não se adequam ou não têm condições de participar desses testes padronizados. E também nesse capítulo há um transtorno de desenvolvimento intelectual não especificado. Essa categoria já está reservada para pessoas com mais de 5 anos de idade, quando a investigação do grau de deficiência intelectual por meio de procedimentos disponíveis, fica difícil ou impossível devido a prejuízos sensoriais, como deficiência auditiva, deficiência visual, ou mesmo prejuízos físicos e dexterose locomotora, ou prejuízos de comportamentos problemáticos graves, comportamentos executivos graves que não permitem que o paciente realize os testes e aplicáveis nas avaliações neuropsicológicas. Então, são circunstâncias excepcionais. E aí você
passa a usar como diagnóstico o transtorno do desenvolvimento intelectual não especificável. Você não sabe colocar ali, tá, o nível de dificuldade, ou dificuldade adaptativa, se é leve, moderado, grave ou profundo, devido a essas outras dificuldades para ela, para a realização de uma avaliação clínica propriamente e de uma avaliação neuropsicológica. Bem, é isso, Lô. Quanto a diagnóstico, teremos esses aspectos nesse grupo de transtorno de desenvolvimento intelectual ou deficiências intelectuais. Tratamento, demais avaliações, vocês vão ver com os professores do módulo. E eu fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas, podem enviar ao e-mail, podem deixar aqui na plataforma. A equipe do IEAC vai fazer com que essa dúvida chegue até mim. Pode enviar nas redes sociais, eu vou ter o maior prazer em responder. Lembrando que meu e-mail e redes sociais estão aí na tela. Esse material está disponível também na plataforma, tanto o PowerPoint como o texto do DSM referente a esse capítulo. E agradeço imensamente ao convite da equipe do IAC e a vocês por terem apreciado e espero que aproveitarem a aula. Até a próxima.